Fala, meu povo, o bate-papo do Transfer Foot de hoje é com o ex-goleiro Arley, ex-diretor de futebol do Goiás e atualmente coordenador do time feminino de futebol do clube. Fala, Arley, beleza? Beleza, como é que tá, Eduardo? Bom Tudo bem? demais, tudo tranquilo. Arley, Graças a Deus, tudo bem. vou começar a resenha aqui com uma pergunta diferente. Vamos Qual, lá. qual que é a sua altura? A minha altura é 1,79 m. Mas agora fala a verdade. 1,79 m. Daqui eu, como você, sou ex-goleiro, né? E Uhum. durante a trajetória sofri muito preconceito pela altura. Você, nos tempos de Cruzeiro, sofria também preconceito por ser baixo? Como é que era? Não, como eu sou de uma geração bem anterior à sua, é, quando eu fui formado nas categorias de base do Cruzeiro, chegando no profissional do Cruzeiro em 1990, nós ainda não tínhamos essa referência de goleiros altos, de goleiros que tinham que ter realmente uma estatura bem alta para poder ser valorizado. Os goleiros de estatura de 1,78 m, até 1,84 m também não sofriam nenhum tipo de preconceito, não. Isso veio um pouco mais para frente. Aí sim, da metade da minha carreira para frente, fui bastante questionado pela estatura. Semana passada eu fui visitar um clube aqui, categoria de base. Eu estava falando com o diretor lá e ele me falou assim: oh, esse goleiro que chegou aqui agora é um espetáculo. Veio de tal time. Eu falei, mas por que ele saiu desse time? Era um time grande. Ele falou, ele saiu porque ele não tinha altura, goleiro de sub-20. Foi dispensado porque não tinha altura. Chuta a altura dele. Ah, provavelmente para cima de 1,87 m. O goleiro tinha 1,86 e é política do clube só aceitar goleiro com mais de 1,90. Aconteceu um fato comigo, depois de alguns anos, eu retornei a Belo Horizonte e encontrei um amigo que nós jogamos juntos no Cruzeiro e ele estava coordenando as categorias de base do Cruzeiro. Ele disse para mim que existia uma estatura mínima, que se o garoto não tivesse aquela estatura, ele nem teste ele não fazia. Eu achei aquilo assim muito ruim, muito deselegante, porque nós estamos atrás de talentos, de jogadores que consigam resolver a situação, né? Não acredito que seja por falta de estatura que o goleiro não vá conseguir ser um grande profissional, ser um grande talento. Assim como a gente tem visto e tem sido feito escolhas por alguns goleiros que eles jogam melhor com os pés. Os pés é um bônus. A gente pode até entrar nesse assunto um pouco mais para frente da nossa conversa, mas a primeira missão do goleiro é jogar muito bem com as mãos, né? Lógico, eu penso que a função do goleiro é não levar gol. Se espalma, Exatamente. se é bom para pegada, se é bom para o pé, não interessa. O interessante é não levar gol, né? Qual você acha que é as melhores características do goleiro? Que vem além da boa estatura. Eu gosto, quando eu observo um goleiro, eu observo dois fatores assim para mim que são bem determinantes. Na verdade, três. A posição dele dentro do gol, quando ele faz a defesa, né? A técnica que ele usa e o movimento que ele fez, né? Ele defendeu a bola porque ele estava preparado para defender aquela bola, porque ele sabia, ele fez a defesa com técnica, né? E o terceiro aspecto para mim é a velocidade. Eu gosto de goleiros ágeis, goleiros que conseguem antever bem a jogada, goleiro que consegue ser muito rápido, goleiro que consegue fechar bem o ângulo do atacante. Então eu gosto muito dessas características. O goleiro que ele faz a defesa sabendo por que fez, o goleiro que usa muita técnica na defesa e o goleiro que tem agilidade, reflexo, explosão. Isso aí sem dúvida nenhuma, é primordial. E quais foram os maiores desafios que você passou no começo de carreira? E durante a carreira também? Na verdade, a minha carreira antes de eu chegar no Goiás, ela é inexistente. Eu joguei pouquíssimas partidas com a camisa do Cruzeiro, né? Eu sempre intercalei como primeiro e segundo reserva. O seu titular era Nunca o fui Dida. o titular. Primeiro era o Paulo César Borges e depois veio o Dida, né? Que tomou conta. Nesse meio termo tivemos o William Anden, um goleiro da seleção camaronesa, como segundo goleiro e eu acabei sendo terceiro. Depois a saída do William,
eu fui efetivado como segundo, logo depois trouxeram o Jean e eu voltei para terceiro. Depois eu tive uma rápida passagem pelo Comercial de Ribeirão Preto, coisa de 5, 6 meses, fui titular absoluto, mas foi a minha primeira experiência como atleta profissional. Depois eu passei pelo Vila Nova de Goiás, também uma experiência muito rápida, e no Goiás, sim, foi minha grande ascensão como goleiro, que eu pude realmente dizer que ali foi construída uma carreira, né? E os grandes desafios foi justamente encontrar um clube que acreditasse no meu futebol, no meu potencial, né? Aquele goleiro baixinho ali, sempre lutando contra o peso também e tal. Não sei se vai, não sei se dá conta. São alguns questionamentos que as pessoas fazem. Aquela época, por não ter vídeo, você fazer um vídeo seu e enviar para um empresário, para um clube, como que era feito isso? Era olheiro vendo jogos? Exatamente. Na verdade, olheiros, dirigentes, né? Porque, na verdade, Dudu, naquela época nós não tínhamos, né, essa situação complexa das redes sociais, nós não tínhamos muita mídia, né, voltada, né? Era mais o feeling mesmo do diretor, era mais o feeling mesmo dos presidentes, mais o feeling mesmo das pessoas entendidas do futebol que assistiam e viravam para, pô, ali tem um jogador bom, esse tem potencial. E a gente ficava muito à mercê disso. E você disse que fez a carreira no Goiás, lógico, aí do Goiás, encerrou a carreira e você foi ser diretor de futebol. Quais desafios você encontrou no primeiro ano como diretor? Você não esperava, já esperava, mas... No convite que foi feito pelo presidente Sérgio Rassi e pelo presidente do Conselho, Sueli Pinheiro, eu já sabia que seria um ano muito complicado para o Goiás, porque o Goiás estava sem condições financeiras, estava praticamente sem dinheiro em caixa, não haveria grandes contratações. Nós tínhamos uma grande parte do elenco que tinha feito a campanha de 2014 saindo do clube, e nós tínhamos que mesclar junto com os atletas que estavam subindo da base, atletas que também não tinham tido muitas oportunidades no profissional, atletas que a gente ia ter que dar para eles uma rodagem, e nós não tínhamos dinheiro para fazer grandes contratações. E mesmo assim eu aceitei o desafio, até mesmo porque eu não deixaria o Goiás na mão em hipótese alguma. Acabamos fazendo um campeonato brasileiro em que, na minha ótica, um pouquinho mais de empenho dos atletas, a gente poderia ter conseguido sair do rebaixamento, faltou muito pouco. O ataque era Bruno Henrique e Eric. Exatamente. O Eric, ídolo do Botafogo, Bruno Henrique nem se fala. Então, exatamente. E nós tínhamos outros bons jogadores, mas no contexto geral, o que para mim foi determinante na queda do Goiás foi nós, contra os nossos grandes concorrentes, os concorrentes direto ao rebaixamento, dentro da nossa casa nós só vencemos o Joinville. Então, assim, fica bem complicado. Figueirense, Curitiba, Vasco da Gama, os times que brigavam para fugir do rebaixamento, Ponte Preta, nós acabamos não jogando bem, não tendo resultados expressivos. Então, ali, mas no final do ano, mesmo com a minha saída da diretoria de futebol, pôde ser feito 2 vendas importantíssimas para o clube, para o caixa do clube, que foi o Bruno Henrique, um atleta que nós buscamos lá no Itumbiara, e o Eric, um atleta que nós demos oportunidade para jogar e acabou sendo um destaque também no Campeonato Brasileiro. Já tinha feito um campeonato em 2014 interessante, se confirmou em 2015 e acabou sendo vendido também. Como que você descobriu o Bruno Henrique? Como é que foi a história? O Bruno é uma história assim, bem particular. Eu tenho um amigo, né, que mora em Itumbiara, e ele é um cirurgião especialista em implante capilar, e eu fui fazer uma consulta com ele. Eu tinha esse desejo de fazer essa cirurgia, e quando eu cheguei na cidade, batendo um papo com ele e tal, eu fiquei informado que haveria um jogo do Itumbiara, e nós tínhamos 2 atletas lá, 2 atletas que eu, com um bom grau de amizade, que era o Wallace, goleiro do Goiás, que foi um goleiro que foi meu reserva, um rapaz que eu sempre tive muita afinidade dentro do clube, e o Mário Sérgio, que era o lateral esquerdo do Goiás, também estava emprestado. E eu, por nada, falei, vou passar lá, vou dar um abraço nos meninos e vou ver alguns minutos do jogo e venho embora. E nesse dia o Bruno Henrique nem jogando não estava, ele estava no banco de reserva. Acabou que ele entrou no jogo e eu achei interessantíssimo esse atleta.
disputando muito bem a bola no alto, muita velocidade, um pouco de dificuldade para finalizar, mas assim, um atleta que você via que ele passava pelos adversários de passagem, com uma força física, uma velocidade astronômica. Até então eu não tinha o convite para virar diretor de futebol, nada. Quando aconteceu a oficialização do meu cargo como diretor de futebol, eu recebi a ligação do empresário do Bruno Henrique, coincidentemente foi ex-jogador de futebol, jogou comigo no Goiás e me ofereceu. Ele falou assim, você vai fazer algumas apostas? Eu falei, vou fazer algumas apostas, mediante a condição financeira do Goiás e também por gostar de apostas. E ele me falou do Bruno Henrique, eu disse que eu tinha visto um jogo dele e tinha gostado. Eu fui até o presidente Ailê Pinheiro e expliquei para ele a história, eu falei assim, seu Ailê, tem uma situação assim, 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 o senhor me autoriza? Ele falou, pô, autorizo sim, pode trazer, eu gosto de atletas jovens e atletas nessa condição. Falei, sim, senhor. Aí eu fiz o contrato, liguei novamente para o presidente Ailê Pinheiro, perguntei para ele se eu poderia colocar um valor de compra nesse atleta e quanto eu poderia chegar e qual porcentagem. Ele me instruiu, mesmo porque praticamente eu fiz tudo instruído por ele, porque eu não tinha experiência na administração, na gestão, e ele me orientou bem a construir esse contrato do Bruno Henrique. E acabou que o Bruno foi um sucesso, ele estava com o valor do passe, uma porcentagem fixada num valor totalmente acessível ao Goiás. O Goiás acabou adquirindo esses direitos dele e fazendo uma grande venda no final do ano. Ele chegou no Goiás com quantos anos? Eduardo, se não me engano, com 23 anos. Pois é. Como é que um jogador com esse potencial, 23 anos, não conseguiu deslanchar antes na carreira, né? E inclusive, assim, eu vou te contar um fato muito, muito interessante. Eu acabei recebendo um convite para poder fazer um jogo amistoso na Serrinha, todas as equipes se preparando para os seus campeonatos, né? Eu recebi uma ligação do diretor de futebol do Uberlândia na época. Ele pegou e falou assim, olha, vamos fazer um amistoso e tal, entre o Uberlândia e o Goiás. Eu falei, claro, vamos sim, faz parte da preparação para os 2 campeonatos estaduais, Mineiro e Goiano. E ele, quando ele viu o Bruno Henrique lá no Goiás, no dia desse amistoso, ele falou, esse rapaz passou pelo Uberlândia, passou pelo Uberaba e não conseguiu se destacar. Aí virou e falou assim, eu não sei se você fez uma boa contratação não, porque você vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro e de repente esse é um atleta que não vai conseguir se firmar. Falei, olha, eu vi esse atleta jogando, ele me mostrou bastante interessante, ele tem algumas virtudes que é difícil de encontrar, e eu fiz essa aposta, tive autorização do presidente Ailê Pinheiro para poder fazer essa aposta. No final do ano foi vendido para o Wolfsburg e 2 anos depois, ou menos de 2 anos depois, o Goiás descobriu o Michael, que é outro fenômeno. Isso. Espetáculo de jogador. Exatamente. O Michael foi contratado da mesma forma do Bruno Henrique ou foi um pouco diferente? Como é que foi o approach com o Michael? Não, mais ou menos na mesma situação. Só que o Michael já foi numa situação que ele jogou contra o Goiás pelo Campeonato Goiano. Eu já tinha recebido de alguns amigos, inclusive de um amigo que tinha jogado também comigo no Goiás, algumas informações sobre o Michael. E nós assistimos o jogo, e o Goiás acabou vencendo o Goianésia dentro da Serrinha, mas o Michael acabou se destacando bastante nesse jogo. E eu fiz o contato com a pessoa que toma conta do Michael para poder conversar sobre esse atleta. E eu, indo embora para casa, eu recebi uma ligação do presidente Ailê Pinheiro, e ele gostou também. Nós assistimos em cabines diferentes no dia o jogo, e ele acabou gostando muito também do perfil e do potencial do Michael. E eu disse para ele que eu tinha feito um contato e que manteria ele municiado da conversa que a gente teria. No outro dia de manhã, eu recebi na minha casa o Michael e o rapaz que toma conta dele, e acabamos iniciando uma conversa. Liguei para o presidente Ailê Pinheiro, botei ele na conversa e ele se encarregou de fazer a contratação. E saí dali, fui para o Goiás, fiz toda a documentação do jeito que eu fui orientado pelo presidente Ailê Pinheiro, e o Michael veio para o Goiás. O Michael veio um pouco diferente, porque nós tiramos o Michael, ficou um percentual pequeno para o Goianésia, ficou um percentual para o Michael, e o percentual
de vitrine que veio para o Goiás não precisou pagar, né? Ficou mesmo pelo contrato que o Goiás deu para o Michael de 5 anos. E durante essa trajetória do Michael, teve muito olho torto por parte da diretoria, de quem está em volta do clube, por ele ser baixo, ter terrão? Na verdade, depois que o Michel foi contratado, eu tive um problema com o presidente Sérgio Rassi e acabei deixando o Goiás. Não continuei mais no clube. Eu tinha retornado, fiquei pouco tempo e acabei saindo novamente. Tem que ser ressaltado que o Michael é uma contratação única e exclusivamente do seu Ailê Pinheiro. Ele que viu, ele que gostou, ele mandou, me deu a missão que eu fosse e fizesse do jeito que ele me orientou, e eu fiz como faço tudo do jeito que ele me pede. E ninguém acreditava, dizia que um jogador daquela estatura, um jogador que não tinha categoria de base, um jogador vindo oriundo do terrão, não poderia fazer o sucesso no Goiás, e o seu Ailê o tempo todo cravando. Vocês estão enganados, o Michael é um fenômeno, o Michael é diferente de tudo que existe e tal. Alguns treinadores não viram da mesma maneira que o seu Ailê, algumas pessoas dentro do clube, praticamente a maioria, também não viam da mesma maneira que o Ailê. E quando o Michael foi colocado para jogar, acho que até de tanto o seu Ailê falar dele e do potencial dele, ele foi colocado para jogar, muito também pela experiência e pela capacidade de ver também do técnico Ney Franco, que acabou lançando o Michael se tornou nesse fenômeno que é pretendido por todos os grandes clubes, presidentes de vários clubes do Brasil que tinham feito contato comigo anteriormente da negociação do Michael. Mas será que esse baixinho joga isso tudo? Eu falei, olha, ele é diferente de tudo que a gente tem visto por aí. E ele despertou a atenção de todo mundo tão rapidamente que os grandes técnicos do futebol brasileiro, Sampaoli, Jorge Jesus, Vanderlei Luxemburgo, todo mundo que vinha jogar contra o Goiás dedicava uma grande parte das suas entrevistas coletivas a falar do Michael. Você imaginaria que os dois chegariam no patamar que chegou hoje? Eu imaginava que eles tinham potencial para chegar, mas chegar a gente sabe que não é fácil, né? Depende de vários fatores. Agora, quando o Bruno Henrique foi para a Alemanha e depois de lá ele me ligou muitas vezes chorando, querendo voltar, e eu falei para ele, tem um pouquinho de calma, as coisas vão acontecer e tal. Você acaba pensando, poxa, será que o Bruno não vai encontrar outro clube que dê oportunidade para ele, como foi dado aqui no Goiás? Porque ele precisava de uma sequência também para mostrar quem ele era. E praticamente essa grande venda que foi feita por Wolves da Alemanha, que poderia ser o grande salto na carreira do Bruno, acabou sendo uma frustração. Ele voltou para o Santos, voltou a jogar, teve o problema da lesão no olho que tirou praticamente um ano da carreira dele. Mesmo assim, ele conseguiu se reerguer, e a oportunidade fantástica no Flamengo, e foi embora. O Michael, da mesma maneira, ficou, né, aquele grande problema no Goiás, não joga, e só o seu Ailê falando, é assim, 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 tem que jogar, porque é um potencial, é diferente. Então, a gente acredita no atleta, só que o caminho a trilhar dentro do futebol, às vezes te tira oportunidade e as coisas acabam não acontecendo, às vezes não é nem por falta de talento, não. Nós vimos que eles têm demais, mas às vezes pelos tropeços no meio do caminho. E é muito da hora, né? Você tá na hora do lugar certo, na hora certa. Pronto, você resumiu com as melhores palavras. Isso aí acaba fazendo um diferencial. A gente sabe que os diretores trazem 20 promessas para dar certo em uma. Qual a maior dificuldade na hora de buscar por um jogador? A grande dificuldade de você buscar o jogador, você tem que pensar num todo no geral, assim, Eduardo. Questão de idade. Se aquele atleta ele não confronta com um grande atleta que você revelou na base, em posição, em espaço dentro do campo, em idade, entendeu? Então você tem que ter muito detalhe, porque você não pode trazer um jogador praticamente da mesma idade de um jogador que você formou na base e formou muito bem e que todo mundo traz como uma grande promessa e acabar matando um ou outro. Então você tem que ser muito inteligente na hora de fazer esse tipo. Por exemplo, nós não tínhamos um jogador
com a característica do Michael. O jogador que nós tínhamos com a característica do Michael de beirada, de velocidade, já tinha ido embora, que era o Bruno Henrique. Né? Nós sempre tivemos o Eric. O Eric, ele sempre foi um velocista pelo lado, o Carlos Eduardo, né? Nós sempre tivemos um velocista pelo lado, porém, velocista mesmo. O Michael não, você já tinha um jogador com velocidade e com drible, já diferente do que só tem velocidade, recebe a bola, bota na frente e vai parar dentro do gol. Então são esse tipo de característica, esse tipo de situação que você tem que analisar muito e que também não vai te matar uma grande promessa. Qual dica você daria para os jogadores que estão começando a carreira hoje ou para aqueles que estão lutando já faz um tempo, sem conseguir fixar em um grande clube? Para os que estão iniciando a carreira, desenvolver as suas habilidades o máximo que puder. Nós temos tido, assim, um grande problema, que também a categoria de base ela está trabalhando muito com resultado. Precisa se dar resultado, precisa colher resultado, mas o atleta, além dele dar resultado, ele precisa do resultado dentro de campo, ele precisa desenvolver o máximo que ele puder as suas habilidades, chute, cruzamento, passe, o que for de marcação, aperfeiçoar a marcação, ele tem que se atentar aos detalhes para que ele seja um atleta completo. Então, a categoria de base é para isso, é para você botar todas as suas virtudes, todas as suas habilidades em prática e ser muito bem formado. Quando chegar para poder servir ao profissional, ele saber passar, ele saber cruzar, ele saber cabecear, ele saber chutar, tudo isso é muito importante. Então, eu dou essa dica para eles ficarem muito atentos a esses detalhes. Não simplesmente ir fazer do treinamento um treinamento qualquer. Se aprimore bem nos fundamentos para que ele te dê essa força para você chegar no profissional. E os atletas que ainda não conseguiram espaço, eu consegui a oportunidade de jogar realmente num clube de verdade, num clube que me deu a oportunidade, que foi o Goiás, com 26 para 27 anos. Já com 27 anos. Porque eu cheguei no Goiás em 99, eu sou de 72, então demorou bastante, embora goleiro demore um pouco mais, demorou. Mas eu nunca deixei de acreditar naquilo que eu treinei, nunca deixei de acreditar em toda a minha formação. Por quê? Porque eu sempre fui um atleta muito empenhado, sempre fui um atleta na concepção da palavra, sempre procurei fazer as coisas corretas, sempre para mais, nunca para menos. E quem está nessa situação, continue trabalhando sério, continue trabalhando forte, a oportunidade ela chega. O diferencial é que na hora que ela chegar, como você falou, você tem que estar no lugar certo, na hora certa e bem preparado, porque senão você não vai. Hoje você coordena o futebol feminino do Goiás. Qual que é a sua perspectiva para o futuro do futebol feminino do Brasil? O futebol feminino, eu hoje faço essa coordenação, me foi dada essa missão para montar o futebol feminino do Goiás. Como eu não tenho muito conhecimento com futebol feminino, eu fui buscar 2 gestores, que têm 40 anos que mexem com futebol feminino, que é o Luiz César e a Patrícia, oriundos do Aliança, um clube daqui da capital, e eles foram contratados hoje como funcionários do Goiás. Então, o Luiz César e a Patrícia, eu sentei com eles, conversei, peguei muita experiência com os dois e fui coordenando o projeto junto com eles e nós acabamos montando. Fizemos a primeira rodada e acabou tendo a paralisação por causa da Covid. Então, nós estamos com o nosso time montado, nossas atletas são atletas do Goiás, profissionais, com contrato assinado, tudo certinho, tudo bonitinho. O Goiás mantendo religiosamente tudo em dia com as atletas e da maneira como a CBF exigiu, né, que é um protocolo CBF. Bom, por ser um protocolo CBF, uma exigência da CBF e também ser uma grande cobrança da FIFA, nós acreditamos que o futebol feminino ele vem para ficar. Ele é um futebol que a tendência agora é só crescer e ir também conquistando espaço com investidores, né? Porque o futebol é caro, nós sabemos disso. Então nós precisamos que tenha investimento no futebol feminino para que ele consiga realmente dar uma alavancada no país. Nós temos ótimas atletas. Eu tenho convivido com o futebol feminino, eu tenho ficado até surpreso com o nível das atletas. Apesar do pouco investimento, a seleção brasileira feminina fica pau a pau com a dos Estados Unidos, né? Então, só isso Exatamente. sabe o potencial do futebol feminino.
Exatamente. Nós temos grandes potências, né, no futebol feminino. Eu tive a oportunidade de estar com a comissão técnica da seleção brasileira toda lá na CBF, a Bia, o Caselli e o Pombo, que fazem parte, eles fizeram o curso de licença A de treinadores, eu participei da mesma turma que eles em fevereiro desse ano, e posteriormente eu fui representar o presidente Marcelo Almeida numa reunião na CBF, acabei encontrando também a Pia, treinadora da seleção, e conversei bastante com toda a comissão técnica da seleção brasileira feminina, extraí deles o máximo de conhecimento que eu pude naqueles minutos de conversa, e você vê assim que a coordenação lá, Eduardo, é completa. Você tem fisiologista, nutricionista, tudo muito completo, assim, análise de desempenho, análise tática, e então a gente observa que caminha para um futuro aí bem promissor mesmo, o futebol feminino. Beleza. Obrigadão, viu, Arlen? O papo foi muito bom. Grande abraço. Obrigado, viu, Eduardo? Estou sempre à disposição aí. Parabéns aí pelo espaço aí, vai ser sucesso, tá? Obrigadão, até mais. Um abraço, até mais.